prosseguindo na temática dos sistemas econômicos, nós vamos agora versar o sistema da autonomia. Já vimos que no sistema da autoridade, a economia é tratada como uma questão de Estado. No sistema da autonomia não se dispensa propriamente o Estado. O Estado continua a desempenhar o seu papel de titular do monopólio da coação. Entretanto, o setor da atividade econômica passa a ser governado predominantemente pela livre disposição do agente econômico. É próprio do sistema da autonomia que o agente econômico decida se vai desempenhar alguma atividade, qual a atividade que vai desempenhar e livremente eleja quem contratar, com quem contratar. É o autorregramento da vontade, em suma, que estará a governar a noção do sistema da autonomia. Nós vamos ver este sistema comparecer na sua expressão mais pura, mas não tão pura, justamente na Inglaterra do século XVIII, a Inglaterra da Revolução Industrial. Embora, evidentemente, aproveitando-se algumas das lições desenvolvidas pelos fisiocratas, nós não estamos aqui discutindo as doutrinas econômicas, estamos discutindo aqui os sistemas econômicos. Nós veremos, então, como características do sistema da autonomia a garantia plena da propriedade privada, como o direito de usar, gozar e dispor das coisas. Até porque a realização dos negócios vai traduzir ato de disposição. A liberdade negocial, que vai ser justamente a expressão da livre manifestação da vontade de alienar a propriedade dos bens e de adquirir a propriedade desses bens. E, consoante dito, a liberdade de desempenhar as atividades econômicas. Entretanto, isto não quer dizer que não caiba falar num papel para o Estado no âmbito do sistema da autonomia como um todo. Por quê? Justamente porque, no âmbito do sistema da autonomia como um todo, nós vamos ver estabelecer-se a distinção entre a atividade econômica, que é o campo reservado, em princípio, ao particular, onde vigoram relações
de coordenação, isto é, relações de igualdade entre as partes que livremente vão negociar, e o serviço público, que é o campo que, em princípio, caberá ao Estado para fornecer justamente o espaço que viabilize o exercício livre dessas atividades, inclusive protegendo-as contra perturbações. Ao Estado cabe ainda o monopólio da emissão da moeda, da definição do que seja moeda no sistema da autonomia, justamente porque é essencial para tal definição a presença do poder de coação. E por que ela é essencial? Porque somente assim a moeda terá que ser obrigatoriamente aceita para viabilizar como meio universal de troca a realização dos negócios. É de se ter presente também que quando se fala em sistema da autonomia, que a maior parte da literatura chama de liberalismo econômico, muitas vezes se estabelece uma confusão com o liberalismo político. Na realidade, a distinção feita por Benedetto Croce entre liberismo para designar o liberalismo econômico e liberalismo para designar o liberalismo político, embora não tenha feito fortuna na língua portuguesa, merece ser recordada, justamente para que se tenha bem presente a diferença entre sustentar-se a propriedade privada, liberdade negocial, liberdade de ação econômica e a liberdade individual no sentido de previsibilidade das ações do Estado, a liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de crença religiosa, de crença filosófica. São coisas totalmente distintas, que nem sempre andam juntas. Basta olharmos para as coisas ficarem um pouco mais claras para o caso da França. O grande monumento ao liberalismo, em que constam verdadeiras proposições axiomáticas do liberalismo, é o Código Civil francês de 1804, também conhecido como Código Napoleão. Ali se lê: contrato é lei entre as partes. Ali se lê: a propriedade é o direito de usar, gozar e dispor das coisas do modo mais absoluto. Né? Ainda conseguiu tornar algo que é impassível de comparação, que é o absoluto, passível de graduação, o mais, o menos absoluto. Pois bem, o Código Napoleão foi editado justamente durante um governo cesarista,
Napoleão já se havia, melhor dizendo, coroado imperador, quando da edição do Código Civil de 1804. Quando houve a restauração da monarquia dos Bourbons, o Código Napoleão continuou em vigor e continuou sendo aplicado normalmente. Quando foi derrubada a monarquia dos Bourbons, quando foi derrubado Carlos X para ser substituído pela monarquia constitucional de Luiz Felipe, continuou em vigor o Código Napoleão. E quando foi derrubada a monarquia constitucional para ser proclamada a Primeira República na França, em 1848, continuou em vigor o Código Napoleão. Quando se instaurou o Segundo Império sob Napoleão III, permaneceu em vigor o Código Napoleão. E o Código Napoleão também chegou à Segunda República. Conviveu com o governo de Thiers. Chegou à Primeira Guerra Mundial. Passou pelos governos entre guerras. Viveu na França ocupada. Então, este monumento ao liberismo permaneceu independentemente da índole dos regimes políticos que passaram pela história da França. Só para se ver que liberismo não caminha necessariamente ao lado do liberalismo. Muitas vezes o liberismo pode comportar-se com toda tranquilidade sob um regime político que negue as liberdades individuais não patrimoniais. Este ponto tem de ser muito bem esclarecido. E quando se vai tocar, pois, no tema do liberismo, deve-se ter presente que, por vezes, ele se vai manifestar, e em sua expressão mais pura, ele se vai manifestar a partir, precisamente, da presença da propriedade privada como título também de legitimação para a obtenção dos poderes políticos. Aliás, dos direitos políticos. Nas suas primeiras manifestações, o liberismo não comporta o sufrágio denominado universal. Ele comporta, sim, o sufrágio à base de uma situação patrimonial mínima que, segundo os teóricos da época, que acabaram convertendo isto, muitas vezes, em cláusulas constitucionais, a exemplo do que ocorria na Constituição Brasileira Imperial de 1824, a exigência de um patrimônio mínimo para que os indivíduos pudessem votar ou
candidatar-se a cargos eletivos. Da outra parte, na sua versão mais pura, o liberismo vai influenciar na hermenêutica jurídica no sentido de atribuir, na dúvida, a interpretação que torne a lei como não sendo de ordem pública, mas como sendo dispositiva, isto é, como somente sendo aplicável na ausência de manifestação da vontade das partes em sentido contrário. Entretanto, é bom que nós tenhamos presente também o dado de que a noção de ordem pública não está ausente no liberismo. Ela se torna absolutamente necessária para a tutela da propriedade, assim como a presença do poder de tributar concentrado nas mãos do Estado vai se tornar necessário para que os serviços públicos possam ser levados a cabo. Mas a publicização das vias de transporte torna-se exigível, consoante já se estudou ao examinar o tema da circulação, para que as mercadorias possam chegar do centro de produção ao centro de consumo. E ainda, mesmo os bens imóveis passam a integrar um mercado. Eles passam a ser passíveis de apropriação, não só de apropriação privada, como de negociações. Mas mesmo essas negociações ainda se consideram ordem pública, justamente para que a apropriação do espaço sobre a terra não venha a comprometer a circulação de bens e de pessoas. O direito de ir e vir, que é um direito extrapatrimonial, vai acabar se ligando umbilicalmente à ideia de livre circulação de mercadorias e pessoas. Então, e mais, tendo em vista que o Estado ainda permanece como uma instância necessária, a forma de se o gerir, justamente por ser ele o titular do poder de coação, não se poderá assemelhar à forma de o agente privado gerir o respectivo patrimônio.